A NASA fez uma revelação surpreendente: a confirmação de que existe vida em Marte. Essa nova descoberta pode alterar significativamente nossos planos de colonização e exploração do planeta vermelho. Contudo, precisamos reconsiderar nossas ações agora que temos essas informações. A NASA ainda justifica o envio de humanos a Marte, que é o planeta do sistema solar mais semelhante à Terra. Ao contrário de Vênus, Marte é relativamente adequado para a vida humana. Embora nenhum ser humano consiga caminhar desprotegido em sua superfície, é possível adaptar nossa tecnologia para garantir a sobrevivência em seu ambiente, utilizando trajes espaciais especiais e sistemas de suporte à respiração. Assim, Marte se apresenta como uma alternativa viável à Terra, considerando suas condições de superfície, temperaturas e gravidade. No entanto, devemos nos questionar seriamente se algum dia um humano realmente pisará em Marte. As últimas descobertas são surpreendentes e podem complicar os planos da NASA, além dos objetivos do CEO da SpaceX, Elon Musk, de colonizar o planeta até 2030. O que exatamente foi descoberto por eles em Marte e por que isso é tão difícil de avaliar? Marte é um mundo verde como o nosso? É um fato conhecido que Marte é um lugar fascinante, mas também árido. Até agora, não encontramos nada além de rochas e extensões de deserto vermelho. Cerca de 20 sondas e veículos de exploração já examinaram o planeta em detalhes, e essas missões são consideradas essenciais para a futura colonização humana. Antes de a NASA ou a SpaceX enviarem os primeiros humanos a Marte, é imprescindível garantir que os astronautas possam sobreviver nesse ambiente hostil. É importante lembrar que os primeiros a se aventurar nesse desafio precisarão ser astronautas com treinamento rigoroso, semelhante ao de soldados de elite. Esses indivíduos enfrentarão enormes desafios e pressões psicológicas que são difíceis de imaginar, sozinhos em um planeta desconhecido, longe de casa, sem esperar ajuda caso algo dê errado. Essas condições extremas podem se tornar rapidamente perigosas. Vocês se lembram de como Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, os primeiros homens a pisar na Lua, se prepararam? Esses 3 astronautas passaram por um intenso programa de treinamento, enfrentando condições adversas, como em paisagens de selva ou na Antártida, e tiveram que se preparar para sobreviver sozinhos por dias ou até semanas, estando prontos para lidar com riscos desconhecidos. Esses aspectos da viagem espacial são rapidamente esquecidos quando observamos as imagens deslumbrantes do pouso na Lua e a fervorosa celebração dedicada aos astronautas após o primeiro feito. Os exploradores de Marte também experimentarão essa mesma glória. Seus nomes se tornarão memoráveis na história mundial e eles serão considerados heróis. No entanto, o risco de morte está presente, pois a aproximação a Marte representa um desafio que atualmente consideramos difícil de prever. Se as missões não forem bem-sucedidas, é provável que os nomes sejam logo esquecidos. Os astronautas da Apollo que perderam a vida na cápsula durante o primeiro teste na Terra são quase desconhecidos hoje em dia. A maioria dos voluntários que se inscreveram para explorar Marte até agora são soldados, na sua maioria pilotos de caça que, posteriormente, tornaram-se astronautas. Além do desejo de serem reconhecidos como indivíduos extraordinários, esses pioneiros possuem uma curiosidade quase insaciável e uma forte sede de aventura. A oportunidade única de ser o primeiro a explorar um mundo distante, como Marte, é o que impulsiona essas pessoas. Embora Marte tenha sido bastante estudado, ainda sabemos muito pouco sobre o planeta e quase nada sobre como os humanos se sentirão e se comportarão em outro ambiente. Há perigos ocultos em Marte que ainda não conseguimos imaginar. Por exemplo, você sabia que Marte está constantemente passando por tremores? É fascinante saber que esse planeta parece sofrer choques internos frequentes, resultando em terremotos de diferentes intensidades. Embora os tremores em Marte não sejam tão devastadores quanto os da Terra, eles ocorrem com maior frequência e temos pouco conhecimento sobre esses terremotos. O núcleo de Marte pode representar uma fonte de perigos que ainda não compreendemos plenamente. As medições sísmicas realizadas em Marte revelaram dados surpreendentes, sugerindo a existência de cavidades enigmáticas em seu interior. Cientistas especializados em terremotos conseguem ouvir o interior do planeta de maneira semelhante a ultrassom. As ondas sísmicas atravessam as camadas superficiais, revelando informações valiosas sobre sua composição e estrutura interna.
Compreender o funcionamento interno de Marte é essencial para decifrar os movimentos que ocorrem em sua superfície. Imagine se Marte possui uma estrutura parcialmente porosa ou frágil. Em uma situação extrema, isso poderia levar a colapsos em regiões inteiras. Agora, pense na possibilidade de assentamentos humanos em Marte. Na Terra, estamos acostumados a fenômenos como bairros que repentinamente afundam ou fendas como a falha de San Andreas. Os cientistas estão ansiosos para descobrir o que realmente existe nas cavidades sob a superfície marciana. Simulações da superfície de Marte sugerem que há centenas de milhões de anos, o planeta poderia ter sido semelhante à Terra, possuindo florestas, rios, oceanos e um clima subtropical ou mediterrâneo. Com o tempo, Marte perdeu sua atmosfera e, consequentemente, a capacidade de manter água líquida em sua superfície. Gradualmente, a vida foi desaparecendo, e o que resta são os intermináveis desertos rochosos que conhecemos hoje. No entanto, os pesquisadores descobriram que certos vestígios dessa vida antiga podem ter se refugiado no subsolo, assim como relíquias de dinossauros que estão escondidas nas profundezas da Terra. É possível que, se a vida, ou até mesmo civilizações existiram em Marte, suas marcas estejam enterradas sob camadas de rocha e escombros, com espessuras que variam de alguns metros a centenas de metros. E se nossos colonos e exploradores encontrarem descobertas nessas profundezas que não imaginávamos, ou que sejam até perigosas? É preocupante imaginar que, em algum momento, exploradores extraterrestres ou nossos próprios descendentes possam desenterrar resíduos nucleares ou encontrar barris de venenos que armazenamos em túneis subterrâneos em Marte. A ideia de Marte como um planeta habitável é intrigante. Você já ouviu falar sobre a terraformação? Embora pareça um conceito radical, os planos de Elon Musk incluem a utilização de explosivos nucleares nos polos frios de Marte para derreter o gelo e criar um efeito estufa artificial. Isso poderia resultar na formação de um biossistema, pelo menos em teoria. Contudo, o que faremos se não conseguirmos controlar os ciclos que iniciamos? E se perturbarmos o equilíbrio de Marte, colocando em risco até mesmo o nosso próprio planeta? Alguns cientistas alertam sobre os riscos de intervenções excessivas em um mundo tão distante. Não devemos encarar a Terra como um mundo isolado em guerra. Todos os sistemas em nosso planeta estão interligados. O mesmo se aplica ao espaço. Mesmo que Marte e outros planetas estejam distantes, eles estão conectados de alguma forma. Não sabemos o que aconteceria se transformássemos Marte em um mundo habitável artificialmente, assim como não sabemos se a Terra se tornou habitável porque Marte perdeu essa capacidade. Atualmente, não temos uma compreensão clara de como a vida surgiu na Terra. Teoricamente, poderia ter vindo de Marte. As missões atuais dos rovers em Marte têm revelado descobertas surpreendentes. Estamos investindo bilhões de dólares na exploração de Marte, e os rovers Perseverance e Ingenuity são os mais ativos, explorando crateras que parecem ter abrigado lagos ou mares. Até agora, nenhum deles encontrou evidências de vida bacteriana, mas há indícios de ciclos de líquidos e fenômenos de erosão. Entre as descobertas mais curiosas, há uma estrutura que se assemelha a corais e pedras que brilham de maneira peculiar, indicando que Marte pode não ser tão desolado quanto pensávamos. No entanto, é importante lembrar que ambos os rovers estão avançando lentamente, cobrindo apenas alguns metros por dia e explorando uma fração minúscula da superfície do planeta. Utilizamos satélites e orbitadores para mapear e escanear Marte, como o reconhecimento de Marte, e várias descobertas fascinantes foram feitas. Uma das imagens mais famosas é a chamada Face de Marte e as pirâmides marcianas, que podem ser ilusões de ótica. Marte pode parecer estranhamente familiar, o que complica as coisas se considerarmos o quanto sabemos sobre esse mundo. Imagine se alienígenas pousassem em nosso planeta com vários rovers, cada um explorando uma área diferente. Mesmo que eles se movessem à mesma velocidade que nossos rovers em Marte, levariam décadas para ver uma pequena parte do nosso mundo. As varreduras de satélite da superfície da Terra certamente revelariam nossas cidades, assentamentos e hábitos, mas os observadores alienígenas ainda teriam uma visão limitada de nosso planeta. Temos uma história semelhante sobre Marte, onde as condições ambientais permanecem em grande parte desconhecidas. Sabemos muito pouco sobre as inter-relações e reações em cadeia neste mundo violento.
As tempestades em Marte, que incluem emissões repentinas de gases e destruição causada pela poeira, representam perigos incalculáveis. Você sabia, por exemplo, que a poeira lunar pode ser mortal? A poeira fina e afiada danificou os zíperes de trajes espaciais durante as missões Apollo e causou alergias severas em funcionários da NASA na Terra. A rocha lunar é tão cortante que o equipamento precisa ser fabricado com fibras especiais. Já sabemos disso sobre a Lua e estamos preparados para lidar com esses desafios, mas Marte apresenta muitos outros perigos desconhecidos. Os primeiros astronautas enfrentarão essas incertezas durante meses. Inscreva-se agora, pois os vídeos mais emocionantes ainda estão por vir.